E aí, pessoal, o tema desse vídeo aqui é falar se você precisa realmente investir em suplementos proteicos, tá bom? Então vou começar pelo melhor de todos aí que todo mundo fala, que é o Whey Protein. O que é o Whey? Whey é a tradução de proteína do soro do leite. Quando você vai fazer uma fabricação de queijo, aquela parte translúcida que é obtida a partir da coagulação e da remoção da coalhada é Whey. Então Whey nada mais é do que proteína. Quando a gente pensa na caseína, que é outro suplemento também bastante utilizado, ele também é uma proteína do leite. Ele é o equivalente a mais ou menos de 70 a 80% dessa proteína do leite. Ele é o responsável pela coloração branca e, diferente do whey, ele está armazenado em micelas que lá no seu estômago lentamente ele vai liberar na corrente sanguínea. Então ele tem uma digestão um pouco mais lenta em comparação ao whey protein. Mas de maneira geral, caseína é proteína. E a albumina não é tanto utilizado como o whey e a caseína por conta do seu sabor, porque a albumina é a proteína da clara do ovo, depois de ser desidratada e depois de ser pasteurizada. Então a albumina nada mais é do que proteína. Então quando a gente fala de proteína, qual que é a recomendação proteica hoje? De acordo com a International Society Sport Nutrition, ela fala que o consumo deveria girar mais ou menos em torno de 1,6 a 2,2 gramas por cada quilo de peso que você tem. Então vamos imaginar um indivíduo de 70 quilos, se ele tem que consumir 1,6 a 2,2, seria o equivalente a 112 a 154 gramas de proteína. Como eu obtive esse resultado? 70 multiplicado por 1,6 que deu 112 e 70 multiplicado por 2,2 que deu 154. É para todo mundo que a gente utiliza essa regra? Não, porque pega, por exemplo, um indivíduo obeso de 130, 144 quilos. Se a gente coloca essa fórmula utilizando o peso, ia dar uma quantidade de proteína muito elevada. Então, em alguns casos, a gente utiliza a massa livre de gordura, então o valor sobe para 2,3 a 3,1 gramas por cada quilo de peso que esse indivíduo tem. O que é massa livre de gordura? É basicamente o seu peso menos a quantidade de gordura que você tem. Eu sei, é difícil para a gente conseguir estimar a gordura. Como é que a gente faz? No consultório, por exemplo, eu utilizo a antropometria, a bioimpedância, que você consegue estimar a quantidade de quilo de gordura, então subtraio pelo seu peso. Mas eu sei que está na sua casa aí vendo esse vídeo do YouTube, então como é que eu consigo mais ou menos estimar? Trouxe aqui uma imagem, né? Ela realmente é uma estimativa e não deveria ser utilizada, mas mostra mais ou menos uma proximidade de como o corpo seria com um determinado percentual de gordura. Então vamos imaginar uma pessoa de 120 quilos que ele tem aí 50% de gordura. 50% de 120 são 60 quilos de gordura. Então se eu quero descobrir o que não é gordura, eu pego 120 e subtraio por esse 60, que deu 60 quilos de massa livre de gordura. Com esses 60 kg de massa livre de gordura, então eu multiplico por 2,3, que deu 138 gramas, ou eu multiplico por 3,1, que deu 186 gramas de proteína. Completamente diferente e menores quantidades se eu utilizasse o peso dele, que é de 1,6 a 2,2. Olha o valor, a discrepância que deu 192 a 264 gramas de proteína. É muita proteína, tá? Mas no nosso exemplo aqui, vamos utilizar um indivíduo de 70 quilos consumindo o limite inferior da recomendação de proteína, que é de 1,6 gramas por cada quilo de peso que ele tem. Então, seria o equivalente a 112 gramas de proteína. E não para por aí. A International Society fala que também é interessante não consumir essa quantidade de proteína em uma refeição ou duas refeições. O ideal seria fracionar ao longo do dia e as quantidades serem uniformes, ou seja, a mesma quantidade de proteína em cada refeição. Então esse indivíduo de 70 quilos, ele faz o consumo de 4 refeições. Se eu tenho que dividir uniformemente, eu pego esse 1,6 e eu faço uma divisão por 4, ou seja, 1,6 dividido por 4 dá 0,4 gramas em cada refeição. Refeição 1, 2, 3 e 4. Já colocando em valores, um indivíduo de 70 quilos consumindo 4 refeições por dia deveria atingir mais ou menos uma quantidade de 28 gramas de proteína por refeição. 28 mais 28 mais 28 mais 28 é o equivalente a 112 gramas de proteína, que é igual a 1,6 gramas por cada quilo de peso que ele tem, tá bom? Se tiver dúvidas no cálculo, escreve aqui embaixo que eu respondo, eu repito, não tem nenhum problema, tá? Então, qual que é o valor que a gente tem que se preocupar aqui?
28 gramas de proteína. Eu tenho 4 refeições no dia que eu preciso fornecer essas 28 gramas. Como é que eu vou conseguir? Já que o tema do vídeo é sobre suplementação, então vamos falar aqui, por exemplo, do Whey. Pessoal, não tenho nada com a Integral Médica, não sou patrocinado nem nada, quem me dera se eu fosse. Só digitei no Google Integral Médica e foi o primeiro resultado que apareceu. Acessei aqui o site da Integral e mostrou para mim que, por exemplo, o Whey da o ISO Whey, ele tem em 2 scoops. Scoop é o dosador, tá? Aquele potinho que fica dentro do pote, lá dentro, no meio do pó, todo escondido, que se a primeira vez que você abre, você tem que ficar cavucando até encontrar. Então, aquele scoopzinho, ele tem em 2 scoops 26 gramas de proteína. Então, em um scoop, ele vai te fornecer 13 gramas de proteína. Então, vamos imaginar que sua refeição seja só whey e você tem que atingir 28 gramas de proteína. Se cada scoop tem 13 gramas, então você coloca 2 scoops e mais um pouquinho. Pronto, já conseguiu fornecer 28 gramas de proteína. Agora, se você utiliza o ISO 100% puro, em 2 scoops a gente tem 20 gramas de proteína. Então, cada scoop é o equivalente a 10 gramas de proteína. Então, caso você escolha esse tipo aqui, você vai precisar de 3 scoops aí para atingir, mais ou menos 3 scoops para a gente atingir as 28 gramas de proteína. Quando a gente fala de caseína, apareceu aqui da Growth. Só para você falar que eu não tenho nada com a Integral, ó. Apareceu da Growth aqui também, que é uma marca concorrente. Aqui nesse da Growth não tem dosador, não tem scoop. Ele coloca a tabela nutricional dele com colheres de sopa e ele fala que em 3 colheres de sopa é o equivalente a 27 gramas de proteína. Ou seja, cada colher de sopa vai te fornecer 9 gramas de proteína. Se você quer fazer uma refeição só com caseína, então coloca 3 colheres de sopa e mais um pouquinho para atingir as 28 gramas de proteína. Se você utiliza da Max Titânio, da Max já tem o scoop e cada scoop da Max Titânio é equivalente a 14 gramas de proteína. Então, para uma pessoa de 70 quilos, o ideal seria consumir 2 dosadores dessa marca aí da Max Titânio. Quando a gente fala da albumina, novamente da Growth, fala que em 30 gramas é o equivalente a 24 gramas de proteína, ou seja, cada colher de sopa tem 8 gramas de proteína. Você quer atingir 28 gramas, consome 3,5. E você entendeu, da Max Titânio e por aí vai. Sempre quando você for comprar um suplemento, tenta ajustar a dose de acordo com a sua necessidade, tá? Mas é só com suplemento que eu consigo atingir esse teor de proteína, eu não consigo na alimentação. Então, trouxe aqui poucos exemplos, já que a ideia era falar sobre suplemento, mas trouxe aqui alguns exemplos de alimentos. Um indivíduo de 70 quilos, para conseguir atingir essas 28 gramas de proteína, deveria fazer o consumo de 4 ovos e meio ou 4 ovos e uma clara. Por quê? Porque em 4 ovos e uma clara, ele vai atingir as 28 gramas de proteína. Você fala, pô, Ciro, eu peso 70 quilos, né? Eu não vou conseguir acordar ou num almoço, ou num lanche da tarde, ou num jantar, comer 4 ovos e uma clara, né? Ou 5 claras e 4 gemas. Tudo bem, então adicione uma outra fonte de proteína nessa refeição. Adicione uma fatia de queijo, como por exemplo um queijo meia cura, em uma fatia de 30 gramas tem 6 gramas de proteína. E uma fatia de queijo do queijo Minas ele tem 5 gramas de proteína. Toda vez que você adiciona outras fontes, você reduz a quantidade de ovo. Um exemplo aqui em frango, um frango grelhado, para você conseguir atingir 28 gramas de proteína, seria o recomendado 90 gramas de frango grelhado. Se for patinho, seriam 80 gramas de patinho. Se for salmão, seriam 110 gramas de salmão. Se for uma pescada branca, seriam 100 gramas de pescada. A gente pega por... aqui são proteínas que não têm um alto valor biológico, né? Tem alguns treinadores, como por exemplo um bem conhecido como Cris Aceto, que ele não utiliza proteínas, ele não computa proteínas que não tenha lá todos os aminoácidos para só ela conseguir gerar a síntese proteica. Mas a recomendação fala que é ideal a gente considerar tanto a origem animal como também a origem vegetal, tanto os alimentos completos como não alimentos completos na cadeia de aminoácidos. Então, por exemplo, quando a gente pega o arroz e feijão, 50 gramas de arroz mais 50 gramas de feijão vai te fornecer 3,7 gramas de proteína. 100 gramas de grão de bico cru vão te fornecer 21 gramas de proteína. 100 gramas de ervilha vão te fornecer 7,5 gramas de proteína. E 100 gramas de amêndoa irão te fornecer 18,6 gramas de proteína, né? Não vai achar que só isso vai te fornecer, que você não vai consumir 100 gramas de amêndoa numa refeição, tá bom? Como eu consegui esses valores? Não vou ficar falando.
Você consegue bem facilmente na tabela brasileira da composição de alimentos, basta digitar taco no Google e ela aparece dessa maneira aqui, ó. Ela aparece o nome, se ela é com gordura, sem gordura, se ela é crua, se ela é cozida e a quantidade de proteína. Lembrando que todos os alimentos aqui estão no valor de 100 gramas, ou seja, em 100 gramas de carne bovina paleta com gordura e crua, nós temos 21,4 gramas de proteína. Dá para você fazer isso manualmente. Ou você utiliza aplicativos. Um aplicativo, se eu não me engano, que é de graça, é o MyFitnessPal, que você coloca lá, já consegue calcular certinho, ou vai no nutricionista, né? Então, vamos dar um exemplo aqui de um cardápio aqui que eu gerei aqui agora para fornecer 28 gramas de proteína. Na refeição 1, vulgo café da manhã, esse indivíduo vai comer aí ovos, queijo Minas e queijo meia cura. Claro, numa quantidade para fornecer 28 gramas de proteína. No almoço ele vai comer arroz, feijão, uma salada e uma pescada, para novamente o total dessa refeição fornecer 28 gramas de proteína. Numa refeição 3, uma porção de oleaginosas, amêndoa, castanha de caju e um iogurte para fornecer 28 gramas de proteína. E no jantar ele vai consumir uma salada de rúcula, uma mandioquinha adorê. E eu escrevi lá esses dias aí, eu postei sobre uma receita de almôndegas de grão de bico. Pronto, quis fazer uma almôndega de grão de bico, que o total dessa refeição deu 28 gramas de proteína. Mas, Ciro, eu não consigo comer ovo todo dia, né? Comer lá 2 ovos, uma fatia de queijo, uma fatia do outro tipo de queijo para me dar as 28 gramas de proteína. Não gosto de ovo para comer todo dia, né? Aquela refeição, aquele cardápio repetitivo. Então aí que entra a suplementação. O suplemento ele é um substituto do alimento, né? Ou um complemento desse alimento. Então a gente pega aqui, por exemplo, o ovo e nessa refeição tem 28 gramas de proteína e a gente gera uma segunda opção para essa refeição, por exemplo, com uma vitamina batida de morango, mais framboesa, mais um scoop de whey ou um scoop meio, tudo para dar um equivalente de 28 gramas de proteína. Ou uma terceira opção, a gente faz um mingau de aveia, joga uma blueberry em cima, um mirtilo em cima e dá uma albumina para também fornecer 28 gramas de proteína. A quantidade de opções aí é gigantesca, vai de acordo com as suas preferências, sempre tentando focar nessas 28 gramas de proteína. Claro que vai depender também da quantidade de caloria total do seu dia, né? Mas aí a gente está focando só nas proteínas aqui, tá bom? Outro exemplo, vamos supor aí num jantar que você jante uma sopa de legumes que não tem uma quantidade de proteína adequada, consome um pãozinho com alecrim e uma taça de vinho. Você fornece aí 8 gramas de proteína nessa refeição. Aí você vai lá depois, antes de dormir, e consome aí 20 gramas de proteína da caseína. Isso vai dar quanto? Vai depender da marca, tem que dar informação nutricional. Então, a suplementação, a função básica de qualquer suplemento proteico é te fornecer proteína. Nada além disso. É claro que por conta de ser um suplemento, ter uma quantidade mais elevada de aminoácidos, ele vai ter outras aplicações na literatura, mas grande parte dessas aplicações se dá em indivíduos que não têm um consumo proteico adequado, né? Não vê tanto efeito significativo se o indivíduo já tem aí o consumo adequado de proteína. Então não é só para quem treina. Não é só para quem quer emagrecer ou para quem quer ganhar massa muscular. Suplementos de proteína é para quem precisa de proteína. Um exemplo aqui são os idosos. Um idoso, um jantar, quando eu faço um recordatório alimentar de um idoso, é sempre um pão com manteiga no jantar, às vezes um café com leite. Ele não tem um consumo adequado de proteínas. E se a gente colocar um whey protein para essa população, para esse indivíduo, para esse idoso? Olha aqui um exemplo de um artigo de 2020, né, publicado aí no ano passado, mostrando aí que o consumo de whey protein, 35 gramas de whey protein nesses indivíduos idosos, conseguiu reduzir, né, a intensidade dessa sarcopenia, que é uma perda de massa muscular e uma perda óssea mais acelerada. Então, pessoal, eu só quis falar um pouco mais sobre suplementos proteicos aqui, mostrando para vocês que não é nenhuma fórmula mágica, é nada além do que proteína. Espero que tenham gostado.